Oi, está começando o 56º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. O 451 MHz tem o apoio do Grupo Editorial Record. A José Olímpio, uma das mais tradicionais editoras do Brasil, acaba de completar 90 anos. Mais do que publicar os maiores escritores de nossa história, a editora foi um celeiro de novos nomes e fez de sua livraria um célebre ponto de encontro. Em comemoração ao 90º aniversário, a José Olímpio preparou edições especiais de clássicos da literatura mundial, como Pergunte ao Pó, de John Fante, e A Cor Púrpura, de Alice Walker. A editora também está lançando Dias de Domingo, uma antologia com prosas de grandes autores brasileiros contemporâneos, Seleta, livro que reúne os melhores contos de Marcelino Freire, e Uma Rede para Iemanjá, de Antônio Calado, em edição com prefácio da atriz Zezé Mota. Ah, e tem mais. A José Olímpio acaba de trazer de volta para casa as obras de um dos seus autores mais conhecidos, o poeta Carlos Drummond de Andrade. É com essa reverência à própria história e com um olhar atento para o futuro que a editora José Olímpio comemora os seus primeiros 90 anos. Viva a boa literatura! Lembrando que os assinantes da 451 têm 30% de desconto direto no site da editora. Bom, esse é o primeiro episódio de 2022 e eu queria desejar a todos os nossos leitores ouvintes ou ouvintes leitores um ano novo com muitas descobertas literárias e com muita conversa boa aqui no 451 MHz. Bom, e se você ainda está num ritmo de descanso e quer conhecer ou relembrar outros episódios do 451 MHz, volta aqui no feed do tocador e faz uma busca pela nossa série Narradores do Brasil. São 6 episódios em formato narrativo, que a gente publicou em 2021 e que contam um pouco da vida e da obra de grandes nomes da nossa literatura. Tem o Rubem Fonseca, a Lígia Fagundes Telles, o Paulo Freire, o Nelson Rodrigues, o Caio Fernando Abreu e também um episódio especial sobre a urbanista autodidata brasileira Lota de Macedo Soares, que viveu por muitos anos com a Elizabeth Bishop, poeta americana, no Rio e em Petrópolis também. Aqui na descrição do episódio você encontra o link para toda a série. Bom, e agora eu entro no assunto do nosso programa de hoje, que vai ser conduzido pela nossa editora Paula Carvalho. Neste episódio, a gente vai falar sobre afrofuturismo. Se você ainda não está familiarizado com esse termo, o afrofuturismo é um movimento que abrange narrativas baseadas no imaginário negro em cenários futuros de desenvolvimento tecnológico. Mas quem vai nos ajudar a entender essas novas perspectivas são os nossos convidados, que entendem bastante do riscado. O primeiro deles é o Alê Santos, escritor que foi um dos finalistas do Jabuti em 2020 com Rastros de Resistência, que saiu com o selo da Panda Books. Ele também lançou, no final do ano passado, o seu primeiro romance afrofuturista, O Último Ancestral, pela HarperCollins. O Alê também é roteirista e apresentador do podcast Ficções Selvagens, onde ele discute temas sociais do ponto de vista da ficção científica. Eu acho que esse mau uso criativo das tecnologias, isso faz parte um pouco do afrofuturismo, sabe? Quando eu vou pensar em novas tecnologias, eu falo, por que eu tenho que utilizar dessa maneira que todo mundo está utilizando? E se eu fizer diferente? E se eu fizer de um jeito que parece totalmente errado? Bom, a gente também convidou para conversar com o Alê Santos o escritor e músico angolano Kalafi Palanga, que é colunista da 451. Quem é leitor da edição impressa ou do site da 451 já conhece o Kalafi de longa data. Ele assina uma coluna chamada Um Benguelense em Berlim. Afinal de contas, ele nasceu na província de Benguela, em Luanda, e escreveu o romance Também os Brancos Sabem Dançar, que saiu aqui no Brasil pela editora Todavia. Ele vive radicado na Alemanha e faz parte da banca Buraca Som Sistema, que é uma das principais bandas responsáveis pela difusão do kuduro, que é um gênero musical que nasceu na periferia de Luanda. Aliás, nessa edição de fevereiro, que a gente está fechando agora, da 451, o Kalafi escreve um pouco sobre a rumba congolesa. Vale a pena dar uma lida. O Kalafi também é um grande conhecedor da literatura africana, ele é curador de um festival literário de literatura africana, também conhece muito a história da diáspora negra. O afrofuturismo proposto pelos escritores afrodescendentes tem uma conexão com a espiritualidade, que provavelmente até será
o grande campo de batalha, né, entre o homem e a máquina. Bom, e para conduzir a entrevista nessa edição aqui do 451 MHz, como eu já falei, eu passei a bola para Paula Carvalho, que é editora da 451. Então vamos lá para a entrevista da Paula Carvalho com o Alê Santos e o Calafia Palanga. Obrigada, Alê, Santos, Calafia Palanga, por estarem aqui no 451 MHz. Estou muito feliz, né, na verdade, da gente falar sobre esse tema, afrofuturismo. O Alê acabou de lançar um livro dele, O Último Ancestral, que é uma saga aí afrofuturista, vamos dizer assim, num Brasil distópico. O Calafia aí, com todo o seu conhecimento de cultura, literaturas africanas e afrodiaspóricas também, a gente vai conversar bastante sobre isso. Legal. E o Calafia também é colunista da 451. Então, Ale, obrigada aí, parabéns pelo livro, super legal. E antes da gente entrar nos livros e tal, eu queria pedir para vocês explicarem, na verdade, o que é o afrofuturismo, né? Como é que vocês definem isso? Ale, quiser começar? Eu acho que essa definição ela ainda não é exata, assim. O que geralmente a galera costuma dizer é que é um movimento social, político e estético que visa conectar o pensamento negro ancestral com as conversas de futuro de tecnologia, né? Eu costumo dizer que eu prefiro utilizar o termo ficção afrofuturista, porque quando você vai entrar nas discussões de tecnologia a partir do afrofuturismo, às vezes eles têm um contexto muito mais de discutir a realidade, discutir o impacto das tecnologias, algoritmos, mundo real, e enquanto ficcionista eu estou mais comprometido com discutir coisas que nem existem às vezes e não necessariamente estar compreendendo a nossa realidade nas obras, sabe? Calafia. Eu concordo. Eu acho que é ainda um entendimento do mundo, ou uma visão crítica, artística do mundo que ainda está em formação. Eu sinto que ainda havemos de ver outras evoluções, outras ramificações dessa ideia. E o que eu acho interessante quando falo sobre afrofuturismo, parece que as coisas começaram no agora, né? Ou pelo menos na última década, quando o termo começou a ser emprego. Mas eu sinto que essa projeção futurista do mundo, ela se dá essencialmente nos territórios onde os afrodescendentes estão inseridos e, maioritariamente, os territórios da diáspora africana, não é? Nas Américas Norte e Sul. Porque as ideias e a produção intelectual e artística, religiosa, filosófica, produzida nesses lugares é, sem dúvida, uma projeção futurista, né? E isso, para mim, esse futuro é muito antigo, né? Esse futuro provavelmente começou no momento que os afrodescendentes desembarcaram do outro lado do Atlântico. Pelo menos essa é a minha percepção das coisas e é assim que eu gosto de olhar e encarar as propostas afrofuturistas, porque elas estão sempre em diálogo com religiosidade, espiritualidade, filosofia, ciência em alguns aspectos, sim, mas essencialmente estão abraçando uma realidade que, de outra forma, seria muito trágica. E é uma coisa, se calhar, que nós, afrodescendentes, estamos acostumados, quase como um mecanismo de sobrevivência, somos educados a estar constantemente a circular entre passado, presente e futuro, na mesma realidade, na nossa mesma realidade, no mesmo espaço que ocupamos. E então eu acho muito interessante a forma como esse termo às vezes é emprego, outras vezes de uma forma um pouco superficial e quase mercantil, não é? Porque vende livros, vende cinema, vende tudo isso, mas eu gosto de pensar muito para trás, né? Quando essa ideia, se calhar sem esse termo, não é? Mas quando essa ideia se materializou. É porque se a gente for pensar, né, oficialmente, né, eu fui pesquisar um pouco, falam que surge em 1993, né, usado por Mark Den. Eu não sei se eu chamaria isso de oficialmente, mas eu acredito que isso mostra um pouco dessas relações de poder na arte, né? Porque o Mark Derry vai lá e cunha, não sei nem se ele inventou o termo afrofuturismo, mas ele tinha o poder de propagar isso numa revista ou numa mídia que desse corpo para ele, sabe? E eu vejo muito isso
enquanto outros escritores, sabe? Porque atualmente eu publiquei o meu livro, O Último Ancestral, numa grande editora. E por ter esse poder de distribuição, talvez ele faça mais barulho do que muitas outras pessoas que já estão produzindo afrofuturismo há muito mais tempo. Eu gosto de olhar um pouco, como o Calaf fala, para uma realidade um pouco mais antiga. Então, eu diria que oficialmente, assim, o afrofuturismo nasce com o Sun Ra, porque eu acho que ele foi o primeiro cara que realmente coloca do que a gente conhece hoje como afrofuturismo. E o que a gente conhece hoje como afrofuturismo tem um olhar muito comercial ainda, sabe? Mesmo Sun Ra, o Pantera Negra e outras pessoas que tiveram, Janelle Monáe aí, eles não deixaram de fazer parte da indústria do entretenimento. Então, a gente precisa olhar, às vezes, para essa definição com um aspecto um pouco mais filosófico, social, olhando para a história, porque senão a gente vai ficar muito preso na definição comercial do que é o afrofuturismo, sabe? Porque as maiores obras, não as maiores, mas as que mais impactam o imaginário hoje, por conta da indústria do entretenimento, são essas que têm um cunho comercial, né? Total. Né, Calaf, se quiser comentar alguma coisa também da influência musical, assim, nesse movimento. Claro. O free jazz, né, o movimento onde o Sun Ra era um dos pioneiros, sem dúvida colocou propostas que desafiou completamente, né, o estado das coisas. E até numa era, não é, onde o bebop estava consagrado, não é, o jazz mais convencional, o que virou standard agora. E já naquela época, naquela altura, o movimento free jazz já desafiava essa ideia, né, já desafiava as convenções. E até hoje continua a ser não aceito, não é? Continua não alinhado, porque é muito radical. Mas eu gosto de, por exemplo, observar também esses movimentos, né, pelo ângulo da música eletrônica também. É muito interessante. E principalmente a música eletrônica produzida por afrodescendentes nas grandes metrópoles, realmente muito estimulante. Um dos movimentos, para mim, que eu acho particularmente interessante é o drum and bass, por exemplo, que nasceu de uma relação íntima com a África e com os tambores e com os ritmos sincopados, muito aliados ao próprio jazz, mas que apontaram para caminhos extremamente cósmicos, né? De sensações e de cores e de imagens que eu considero afrofuturistas. Né? Estou falando de um género de música eletrônica específico. Há outros, e claro, também nas artes plásticas há também manifestações muito interessantes. Eu concordo muito com o Calaf, porque esse gênero da música eletrônica, ele faz várias manifestações que se aproximam muito do que a gente pode considerar afrofuturismo. Eu acho o trap muito conectado com o afrofuturismo. Então, talvez ele não tenha uma narrativa romântica, algo como a literatura faz. Mas ele tem uma estética que, inclusive, me inspira muito a escrever. Afrika Bambaataa, para mim, ele tinha uma visão muito afrofuturista também. Aquele Planet Rock ali, que é um hit dele, para mim, aquilo é tão afrofuturista quanto o Sun Ra. Eu acho que hoje o que tem crescido cada vez mais é uma intenção de se determinar futurista. Quando eu escrevo O Último Ancestral, ou quando outras pessoas vão escrever, o Fábio Cabral escreve assim, de algum modo você tem na sua cabeça já a estética que você quer empregar. Então você já determina mais ou menos a visão que isso vai ter no final. Mas eu acho que muita gente, como o próprio Carlinhos Brau, Chico Science, muita gente aqui no Brasil também, a Gabi Amarantos, consegue ter alguns elementos que se assemelham bastante com o que a gente poderia considerar como afrofuturismo. Totalmente. E até cidades como Detroit, por exemplo. Eu não consumo muito literatura produzida em Detroit, mas Carl Craig, para mim, é um deus absoluto. Jeff Mills, e concordo com tudo que você está dizendo, Ale, é muito inspirador. Aliás, eu busco mais na música inspirações e caminhos e quase que identifico os meus pares, não é? Pessoas que estão propondo novas formas
de consumirmos histórias e culturas. Aliás, o próprio baile funk, para mim, é afrofuturista. Ou funk carioca, enfim, como quisermos identificar. E eles estão reconstruindo uma nova economia inclusiva à volta daquela produção cultural. Tem um documentário que é o This Is Pop, na Netflix, que eu gosto muito dele, e uma frase de um produtor musical que é o Jay Clayton me marcou bastante. Ele fala que a história da música eletrônica ela é a do mau uso criativo das ferramentas, sabe? Tipo, o Master Flash vai lá e de repente começa a arranhar os discos ou fazer as coisas. Então é um mau uso, porque a sociedade cria uma certa tecnologia seguindo o pensamento ocidental, europeu, estadunidense, padrão e tal, e de repente, por estar em condições sociais ou condições culturais diferentes, as comunidades negras elas vão lá e elas usam criativamente mal aquilo, e isso cria essa explosão que foi o hip hop, isso cria a explosão que é o funk, isso cria a explosão que é o trap. Eu acho que esse mau uso criativo das tecnologias, isso faz parte um pouco do afrofuturismo, sabe? Quando eu vou pensar em novas tecnologias, eu falo, por que eu tenho que utilizar dessa maneira que todo mundo está utilizando? E se eu fizer diferente? Então, eu acho que muitos dos autores, escritores afrofuturistas, eles têm essa vontade de experimentar diferente as tecnologias e o pensamento sobre o futuro, sabe? Total. E é interessante que na literatura, porque, enfim, né, nós temos que fazer sentido, né, a narrativa, de certa forma, é uma prisão, porque eu acho que na literatura nós não conseguimos ir tão além como o nosso pensamento, né? Eu acho que a mente de um escritor afrofuturista, às vezes é mais interessante ouvi-los falar do que às vezes ler o livro, porque o livro, né, tem que respeitar uma certa lógica narrativa, enfim, um pouco mais clássica. Daí eu achar que estamos no início de algo que ainda vai produzir coisas muito mais interessantes. Começando pelo objeto, o livro, né? Como é que a gente consome essas histórias, como é que a gente chega até elas e todas essas sensações, não é? De contarmos uma história e como é que vamos contar essa história, em que formato. E a ideia, né, dos criadores que tem essa estética, enfim, essa filosofia, é a ideia de que, apesar, né, de terem sido roubados, né, do seu passado, tendo sido levados para as Américas, né, você ainda tem uma possibilidade de futuro, você ainda tem um futuro, e isso é a maior revolução. Vocês acham que está por aí? A ficção científica entra também como esse elemento narrativo que pode subverter essa narrativa histórica, vamos dizer assim? Eu não sei, assim, o que deu errado na ficção científica, porque ela nasce com a intenção de avançar algumas discussões sociais, né? A gente está falando de uma mulher pensando em dar vida para um corpo morto, né? A Mary Shelley em Frankenstein. Isso era muito revolucionário para aquela época. Mas, apesar de terem pessoas revolucionárias e autores que eu amo, como o Asimov, como o H.G. Wells, em nenhum momento eles conseguiram, nas suas narrativas, pensar sobre a existência de pessoas negras para além do pensamento racialista que existia na época, né? Então, acho que o afrofuturismo dá um novo gás, uma nova energia, ou ele realmente vem renovar as premissas do que seria a ficção científica, né? Uma ficção científica que realmente está tendo impacto social, impacto que vai muito mais do que só pensar um futuro das pessoas brancas como a gente é, né? A gente está vivendo num mundo hoje que discute leis para robôs, que alguns países estão querendo organizar leis que podem sugerir como os robôs vivem na nossa sociedade. Lembra que a palavra robô vem de uma peça de teatro tcheco da década de 30, né? Então você fala, caramba, então a gente está vivendo um mundo que o pensamento de futuro foi configurado a partir de um imaginário muito específico, assim como Cyberespaço, que vem do William Gibson, assim como todas as tecnologias e como toda a visão de futuro que a ficção científica deveria promover de uma maneira inclusiva, ela não promoveu, né? Eu gosto de uma frase do Asimov, que é: a ficção científica hoje é o fato científico amanhã, né? Então, quanto que pessoas negras, indígenas e outros povos, como os hindus ou como o pessoal do Islã, está sendo incluído nessa discussão de ficção científica que a gente deveria ter, né? Eu acho que esses outros movimentos, o cyberpunk, que é um movimento que nasce nos Estados Unidos, mas ele tem uma apropriação muito asiática dele ali também, principalmente no cinema e na TV, nos animes,
também é uma forma de você romper com esse pensamento padrão e de olhar para a ficção científica e falar, olha, vocês foram muito bons, mas vocês não foram bons o suficiente para todo mundo. Total. Eu concordo absolutamente. É um futuro umbiguista, né? Que não vai além do eu, e é muito limitador. O futuro é plural, é expansivo. O afrofuturismo proposto pelos escritores afrodescendentes tem uma conexão com a espiritualidade, que provavelmente até será o grande campo de batalha, né? Entre o homem e a máquina, onde é que fica a alma, onde é que fica, né, a espiritualidade. E os escritores afrodescendentes estão colocando isso na conversa desde o início. E isso é muito estimulante. Quando nós olhamos principalmente para o impacto que a religião teve na nossa construção histórica e narrativa, inclusive, né? E depois olhando até como questões sobre a oralidade e como é que as histórias são transmitidas e como é que elas perduram para além, né, do genocídio, para além das mortes violentas que um povo, que uma cultura sofreu, o apagamento dos nomes, o apagamento do passado, e ainda assim alguma coisa consegue nascer a partir daí. Isso é mágico, é realmente maravilhoso e estimulante criativamente. Embora eu não me considere um escritor que navega nas águas do afrofuturismo padrão, se é que existe padrão no afrofuturismo, mas ainda assim, no que diz respeito ao meu pensamento enquanto indivíduo, enquanto ser, eu estou completamente alinhado com essa ideia de que somos seres em trânsito nas diferentes dimensões que nos definem, né? A ideia de memória, a ideia de como trabalhar outros meios de comunicação, de produção de arte. Eu acredito que é um posicionamento futurista. Sabe uma coisa que é interessante que você falou, Calaf, é de você não se determinar especificamente como um escritor afrofuturista e tal, mas eu não acho isso tão importante, a gente se determinar como escritor afrofuturista, porque a maior parte dos grandes escritores de ficção negras, a própria Octavia Butler, eu acho que ela não chegou a se determinar como, eu sou uma escritora de afrofuturismo, sabe? Eu acho que ela estava ali ganhando prêmios na revista de Asimov e tal, e trazendo outras narrativas, e hoje a gente enxerga ela como a mãe do afrofuturismo. Tudo bem a gente usar o afrofuturismo para ter uma conversa, talvez, porque essa é uma forma da gente ocupar um espaço na ficção científica, porque enquanto escritor, se eu não utilizo um espaço, e é por isso que o afrofuturismo não deixa de ser político, nunca vou ter aquele mesmo espaço que era do Asimov, que era do H.G. Wells, que era de outros escritores assim, brancos naquela época. Então acho que a gente, enquanto uma visão comercial, o afrofuturismo ele nos ajuda a chegar nas editoras, nos ajuda a ter esse espaço na imprensa, na mídia, mas eu acho que a visão do escritor mesmo, ela transcende isso, né? N.K. Jemisin transcende isso. Claro. E aí, inclusive nas referências, porque a Octavia ela é considerada a mãe do afrofuturismo na literatura, mas a gente já tinha a William de Bois lá em 1920, escrevendo Cometa. Então, se a gente só vai tentar categorizar e colocar todas as pessoas negras novamente numa caixa, porque o mercado quer que a gente esteja nessa caixa, né? A gente se limita a todas as outras referências, outras visões de futuro, de outras personalidades negras que vieram bem antes. Tá? Claro. E atualmente, né, o último livro, o último romance do Marlon James é maravilhoso e eu acho que vai além do nosso entendimento que é literatura afrofuturista. Né? Estou falando do Leopardo Negro e o Lobo Vermelho. Mas o trabalho da Nnedi Okorafor com a série Binti, cara, é maravilhoso o que ela faz, né? E eu acho que até o termo ficção científica não é tão abrangente para tocar e abordar essa literatura que é produzida por esses escritores e pelos outros que você citou, né? Inclusive o teu próprio trabalho, né? Tem um livro sobre a história da ficção científica do Adam Roberts, e ele vem discutir muito sobre essas definições e tal. Inclusive, ele tenta fazer um antagonismo com o que é o pensamento fantástico. E eu comecei a pensar o quanto essa visão do que é fantástico e do quanto é ficção científica cai de novo numa dicotomia ocidental e não abrange todas as cosmovisões fora do Ocidente.
porque, como o Calaf falou, às vezes o trabalho da N.K. Jemisin, da Tomi Adeyemi, tem tudo, sabe? Não existe uma diferença entre magia e tecnologia para alguns povos fora do Ocidente. A gente não tem essa dicotomia. Às vezes o que a gente chama de magia é o mesmo equipamento que a Shuri vai utilizar ali no Pantera Negra, sabe? Então acho que essa separação do que seria fantástico, do que seria a ficção científica ou tecnológica, eu não tenho muito comprometimento com ela, não. Então, ocasionalmente, eu acho que outros escritores negros de ficção e fantasia, como a Tomi Adeyemi, que é uma das minhas inspirações, né? Você não está necessariamente se preocupando em fazer o que seria ficção científica e o que fazer seria fantasia. A Tomi, né, é a autora do Filhos de Sangue e Osso, né? Que quem me falou a primeira vez foi o próprio Ale, assim, numa conversa de zap há muito tempo bom, né? Comigo. É um livro maravilhoso e agora lançaram um segundo volume, né? Os Filhos de Virtude e Vingança também. Bom, agora a gente faz um intervalo rapidinho e logo em seguida a gente volta com a segunda parte da entrevista com o Ale Santos e o Calaf Palanga. Eu queria aproveitar para fazer um convite para você conhecer as dicas do nosso quadro que traz o melhor da literatura LGBTI+, de todos os tempos. LGBTI+, significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais e todas as outras identidades que fogem às normas, mas que sempre vão ter muito espaço aqui no 451 MHz. No ano passado, grandes autoras e autores, e também alguns dos colaboradores aqui do 451 MHz, indicaram no podcast livros que foram marcantes, leituras recentes e outras dicas literárias LGBTI+, imperdíveis para todos os leitores. Foram 14 dicas ao todo, e a gente reuniu todo esse material no site da 451 para você conhecer. Na descrição do episódio você encontra o link para acessar esse conteúdo. E antes da gente ouvir a segunda parte da entrevista com o Ale Santos e o Calaf Palanga, eu queria te fazer um convite. Você já conhece o plano Ouvinte Entusiasta aqui do 451 MHz. Mas será que você já pensou em assinar a revista 451? É uma revista em vários formatos. A gente publica impressa, digital, newsletter, clube do livro e também podcast. Vale a pena experimentar a edição impressa. É um festival literário que chega na sua casa todo mês. É só entrar na 451.com.br, escolher o seu plano e fazer a sua assinatura. Você ainda ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 30% em livros e outros produtos culturais. Vale a pena fazer parte da nossa comunidade de leitores. É só clicar no link que está na descrição desse episódio no seu tocador de podcasts e fazer a sua assinatura. Muito obrigado, então, ao nosso mais recente ouvinte entusiasta, Bruno Pinheiro Ivan. E no final do programa, eu vou ler a lista completa de todos aqueles que estão nos apoiando com o plano Ouvinte Entusiasta. Bom, agora a gente vai para a segunda parte da entrevista da Paula Carvalho com o Ale Santos e o Calaf Palanga. Falando dessa questão da espiritualidade, né, como tecnologia, isso também tem características muito interessantes no livro do Ale, né, no Último Ancestral, né, que você cria a ideia de que as pessoas implantavam um chip, né, nos sacerdotes para terem uma conexão maior com os espíritos, né, com as entidades, né. Então, se você quiser comentar um pouco disso, começar a falar um pouco mais do seu livro e dessas características, vai super claro, bem. Eu acho que isso faz parte disso que o Calaf falou, que é, para várias comunidades negras, o pensamento do que fazer com a religião e quando essa fé vive nesse mundo hipertecnológico. Isso é uma coisa que a gente está mega preocupado e pensando e refletindo como que essas duas coisas interagem e não necessariamente como uma das duas coisas se opõe, né? Dizem que Tolkien ele era muito religioso quando ele escreveu O Senhor dos Anéis e o anel seria uma alegoria para as tecnologias que ele não gosta muito, né? Então você vê que esse pensamento está um pouco presente de que uma coisa anula a outra. Quando eu fiquei imaginando que o mundo vai ser cada vez mais tecnológico, que a gente vai cada vez mais ter essas conversas entre pessoas olhando para uma tela, por que não a gente imaginar como que a gente conversaria cada vez mais com os deuses, com as nossas divindades, através de chips de computadores, sabe? E aquelas pessoas que dizem que tem essa dificuldade, afinal a religião significa religar, né, com o divino. E se você pudesse se religar com o divino através de tecnologia, através de computadores, através de coisas nesse sentido. Então vem experimentar bastante disso no Último Ancestral. Eu venho tentar fazer esse mau uso criativo dessas tecnologias todas ali.
no exercício de saber aonde que isso vai dar. E no meu livro deu muita merda, deu muito errado, cara. Porque você acabou criando um vilão que é uma inteligência artificial que quer invadir o mundo dos ancestrais porque as máquinas são malignas mesmo e elas vão querer destruir toda a humanidade, na minha visão. Uma outra inspiração sua, religiosa, né, que você deu uma outra entrevista para 451, impressa, falando que o nome do seu protagonista é Haile, ao contrário, né, do Haile Selassie, né, que é o pai mítico aí do Rastafari, né, da religião Rastafari. O rei da Etiópia é um dos reis icônicos ali. É porque, geralmente, aqui no Brasil, o afrofuturismo, ele nasce... O comercial, esse afrofuturismo como a gente conhece massivamente, com Sun Ra, ele nasce olhando para Kemet, né, para o Egito, para naves espaciais e tal. E aqui no Brasil tende-se a olhar para as culturas iorubás, assim. E eu quis trazer um pouco dessa pluralidade cultural que existe em África, né? As pessoas tendem a achar que a África é só uma coisa ou outra. Eu, por exemplo, venho de uma tradição católica, cristã, que aqui no interior se expressa através do jongo, da congada, se expressa através de várias outras coisas. Eu acho que por conta dessa minha experiência, eu fui atrás de me envolver cada vez mais com essas histórias do que seria uma versão do cristianismo na África. Foi quando eu me deparei com esse cristianismo etíope, que tem esse livro, Quebra Negaste, que é o cânone do cristianismo etíope e também considerado o que seria o livro mais importante do movimento Rastafari, sabe? Eu gosto muito dessa história da dinastia salomônica da Etiópia, que culminou no Haile. Eu recebi uma mensagem de um leitor falando que cada nome que eu encontrei no seu livro, eu me abri para um universo que eu nunca imaginava antes, sabe? Eu fui mesmo trazendo esses nomes, porque assim como Tolkien vai lá e faz o seu misturadão do que seriam as religiões celtas, europeias e tal, e traz os seus contos de fadas, eu também quis trazer a pluralidade do que seriam as expressões religiosas, algumas existentes em África. É impossível trazer todas, porque é um continente gigantesco, com tanta gente produzindo tanta coisa boa em lugares diferentes. Não queria que o meu livro fosse interpretado como uma expressão religiosa específica, sabe? Sou um cara que ainda tento me encontrar em alguma religião, mas eu não queria que as pessoas achassem que esse livro é de uma religião X, Y ou Z. E aí eu quis trazer vários aspectos religiosos, culturais. Tentei fazer a minha parte em provocar essa discussão sobre essa riqueza cultural folclórica, às vezes, que tem em outros continentes. Calaf, queria saber também dessa produção que chega pouco aqui no Brasil, né, da África lusófona, que seguem essa linha afrofuturista, que aqui no mercado brasileiro a gente está muito refém de livros traduzidos, né, anglo-saxões, né, de literatura americana, assim, que são todos em inglês. Mas queria saber aí da África lusófona, quem você indicaria para a gente começar a ler, enfim. Sim, existe, ainda muito embrionário. Para muitos, na literatura afro-lusófona, o adotar o termo afro ainda é uma questão. Não é automático que a gente chega e embarca, porque o ponto de vista é diferente, não é? E a literatura, ao contrário do Brasil, produzida em África, ainda está muito dependente da Europa, não é? Muitos de nós, para publicar os nossos primeiros livros, precisa das editoras na Europa e só depois é que consegue voltar ao continente. Começam a surgir agora editoras no continente, nos países de expressão portuguesa, onde Jacques, por exemplo, é uma dessas pessoas que está montando uma editora, mas em Moçambique há uma escritora chamada Virgília Ferrão que está trabalhando muito sobre ficção especulativa, que esse é o termo mais, ou seja, convencional ou adotado dentro da linha afrofuturista. E ela é das poucas pessoas que eu conheço. Então, ainda é muito embrionário. Está despontando agora. Mas, para nós, infelizmente, ficamos muito reféns do realismo mágico, né? É interessante, pode ser uma via, é um caminho dentro da ficção especulativa, mas, por causa do peso da América Latina, né, muitos dos nossos escritores foi colado a essa ideia e não aproveitou para rasgar e até conectar com outros escritores
anglófonos, digamos assim, mas que estavam desafiando e trabalhando sobre questões um pouquinho mais estimulantes, do meu ponto de vista. Não que eu não gosto de realismo mágico, mas gosto do rasgo dos escritores que a gente está aqui falando. A Lê quer comentar essa questão da dominação aqui no mercado brasileiro? Ah, claro, sim. Eu acho que essa dominação, ela ocorre no mundo, né? O foco da ficção científica, da produção de ficção científica pop, foi europeia durante muito tempo, mas hoje ela é cada vez mais visual, por conta das histórias em quadrinho, por conta principalmente dos streamings. E eles estão dominando todos os lugares, né? Chega a Netflix, chega a Amazon, chega a HBO, chega a todos os outros lugares, chega a Disney. E isso tem colocado os Estados Unidos como foco da cultura pop, ficção científica, e aí os livros acabam reproduzindo isso. Os países que escrevem em inglês acabam tendo um mercado também para chegar nos outros lugares, né? Quando chega uma série tipo Game of Thrones aqui no Brasil, por conta de um streaming, já chega com ele a literatura de Game of Thrones. Então, eles acabam tendo essa hegemonia, que todos os países que falam português acabam ainda tendo uma dificuldade de chegar lá, e a gente tem uma dificuldade porque fica parecendo que nós não somos tão bons quanto os estadunidenses para produzir ficção. Isso é uma mentira absurda, porque a gente tem talentos, escritores que estão fazendo coisas tão fantásticas quanto Vingadores, tão fantásticas quanto qualquer série que tem surgido por aí. Às vezes fazem sucesso dentro do seu país, mas acabam não atravessando a fronteira exatamente por conta da barreira da língua. Mas isso vai mudar, acho que os estadunidenses têm que ficar muito espertos, porque eu quero ajudar o Brasil a roubar o hype do afrofuturismo. Nós somos a maior comunidade negra fora da África, então eu quero nem saber, o afrofuturismo é nosso. Vamos lá. Desculpa, Calaf, você também vai ter que vir para o Brasil para ser afrofuturista. Cara, eu estou completamente rendido aos afrodescendentes presentes no Brasil e estou com eles. Eu sou muito grato e por toda a inspiração que me chega. É uma honra. E, aliás, eu só aceitei virar cronista da 451 por ser um canal para ter acesso a essa comunidade. Eu tenho assim, um respeito enorme por aquilo que é produzido na literatura afrodescendente no Brasil. E, cara, eu estava te ouvindo, Ale, e estava me lembrando, assim, uma outra coisa, assim, que Angola teve alguns momentos que eu espero que se mantenha, que é o cinema, né? Esse cinema B, que com Nollywood, mas que outros pontos da África produziram. E, assim, eu sou um fã de um filme do Uganda chamado Who Killed Captain Alex? Cara, que é Legal. É genial esse filme. Mas esse cinema, que é muito estimulante, que é considerado cinema B, não é? Mas o YouTube está ali para a gente chegar até ele, está propondo narrativas que são muito interessantes, mas sem dúvida que as pessoas estão sedentas, né, de histórias e querem contar as suas próprias histórias e serem protagonistas das suas próprias narrativas. E sem dúvida isso vai acontecer através da música, através do cinema, através da literatura, mas eu acho que convém não esquecer que Angola só se tornou independente do domínio europeu, português, mais especificamente, em 75. É muito cedo. E depois disso, houve uma guerra civil, praticamente durou até 2002. As pessoas não têm acesso às coisas mais básicas para a condição humana. Então, o sonho, a criação, meio que ela vai nascendo ali no concreto, né? Ali nas fissuras que o asfalto permite. E, claro, não é, o livro não é o primeiro objeto, não é o ponto de entrada para essa realidade. A palavra, a oralidade é o primeiro ponto de entrada. Daí o rap ser essa coisa enorme, né? Salvação, digamos assim. Por isso eu sou completamente grato a Racionais MCs, né? Grato ao Sabotage. Foram realmente faróis e eles projetaram um futuro, sem dúvida. E uma coisa que tem acontecido cada vez mais, principalmente aqui no Brasil, é que a gente tinha um mercado de audiovisual muito focado em uma só televisão, que produzia os filmes. E eu vejo esse ano, principalmente, com essa chegada dos streamings, está acontecendo uma abertura de muitas salas de roteiro com pessoas negras chegando lá. Eu estou em uma sala de roteiro para um streaming que eu não posso revelar,
e eu estou em um projeto de 2 séries de TV, uma sala e eu estou dando consultoria para uma outra Bíblia. E eu vejo, porque conversando com alguns diretores de cinema, conversando com algumas produtoras, que o pessoal dos streamings, eles têm visto que, produzir uma série como Game of Thrones eu preciso de bilhões. Só que se eu coloco o dinheiro na mão de brasileiros, eles vão lá, fazem 3%, que é uma série mais enxuta e que também atinge uma massa de audiência bacana. Porque as pessoas aqui são muito apaixonadas em produzir, em contar histórias, tem muito diretor de cinema bom. E a gente acabou de ter aí esse filme do Dr. Gama, que está sendo espalhado pelo mundo aí. Os streams estão chegando com esse investimento, colocando na mão dos brasileiros, e isso vai fazer uma revolução nos próximos anos. Eles têm que tomar cuidado, porque a gente não está levando isso na brincadeira, não, que a gente vai roubar esse hype do futurismo para nós, cara. E eu acho isso maravilhoso, cara, de ver acontecer, porque eu quero ver cada vez mais as nossas histórias mostrando para todos os outros países que a gente também é bom em fazer isso, cara. E esse cinema fora do Ocidente também mostra que as pessoas, o mundo, já está cansado de escutar as mesmas histórias. E dá pra gente perceber isso pela ascensão do cinema coreano. Olha a série Round 6, né, que é, não sei como é que foi traduzido aí em Portugal, mas eu acho que é o Jogo da Lula, alguma coisa assim. Sim, Squid Games, Squid Game. Yeah. Não só Squid Games, mas a ficção coreana também tá chegando e tá ganhando prêmios, tá ganhando Oscar, tá ganhando coisas, porque as pessoas não querem mais ver aquele mesmo super-herói, aquele mesmo super-homem com a cueca em cima da calça, assim, falando, achando que vai salvar todo mundo, tá ligado? Uma prova disso é a ascensão dessas narrativas negras de ficção, como da N.K. Jemisin, que já tem contrato para transformar em série, a Toma Adeyemi já tá virando filme também, sabe? Tá todo mundo chegando, Jordan Peele fazendo uma porrada de coisa legal, Colson Whitehead aí com o Underground Railroad, assim, chegando na Amazon. Então, a gente tá chegando. Noelle Serpel com The Old Drift. Sim. Cara, livro maravilhoso. Cara, então assim, isso vai virar tendência e aí a gente vai ter aí uma primavera da ficção negra no mundo, cara. Hoje não tem streaming que vai sobreviver hoje, não tem grande produtora que vai sobreviver hoje sem uma ficção negra potente, cara. Sim. E sem dúvida, e depois quando olhamos para a população, né, no continente africano e claro, também as diásporas africanas, e vemos como é que os celulares e como a tecnologia define como é que a cultura é consumida dentro dessas comunidades, cara, vai ser uma revolução total. E não vai dar para vender só super-herói caucasiano e com aquela ideia de sentimento de Édipo no máximo. Não vai rolar isso. E aí tá, né, que a gente partiu da conversa tentando definir o que é o afrofuturismo, e é realmente só o mundo como ele é na realidade, não é? Eu pelo menos gosto de pensar dessa forma. Só que, claro, as pessoas preferem passar assim uma corzinha para ser mais digerível, né? Porque desafia privilégios, desafia, né, lugares de poder, quem é que dita o que é que sai, o que é que não sai, quem está nessas salas de roteiro, quem está nas salas de edição, escolhendo qual é o autor que vai ser publicado ou não e porquê. Todas essas questões estão relacionadas com o afrofuturismo. E acho que o afrofuturismo desafia isso. Só que usa a arte, e bem, para desconstruir sistemas opressores, não é? Totalmente. E no livro do Alê é muito claro, assim, como a realidade brasileira influenciou muito o seu livro, né? A questão da violência policial, né? A segregação geográfica, social, a opressão, a perseguição, né, a essas religiões afro-brasileiras, enfim, isso está muito presente no seu livro. É uma forma mesmo de ler o Brasil hoje com uma outra lente também, né, de alguma forma. É isso, quando a gente enxerga mundos fantásticos, a gente, de alguma maneira, se conecta com a nossa própria realidade, sabe? A gente abre os nossos olhos de uma maneira revolucionária para o que está ao redor, porque se eu sentar para conversar com você sobre política, talvez você vai falar, nossa, que papo chato, eu só quero me divertir. Mas quando você pega para ler um livro e de repente no meio do personagem você fala, caramba, isso aconteceu com meu vizinho, isso é o que eu vivo, isso é o que está nos jornais todo dia, você já foi pego desprevenido, você já está pensando sobre a realidade, porque a ficção fez essa conversa de uma maneira muito agradável, de uma maneira muito sentimental.
agora final de novembro, outros 2 romances afrofuturistas brasileiros, que não do Alê, mas que vão sair pela editora Malê, né, da Sandra Menezes e do Fábio Cabral, também estão sendo lançados aí. Então tem muita coisa legal, né, Alê? Eu adoro a Sandra e adoro o Fábio. O Fábio é referência, então não tem como falar de afrofuturismo na literatura brasileira sem falar do Fábio Cabral, sem falar da Luan Zayla. E agora a Sandra chegando aí, que é uma amiga também, uma pessoa que eu já acompanho, e que é a primeira publicação dela, e eu tô mega ansioso para ver isso acontecer. Então é isso, gente. Vamos ler esses autores brasileiros também, afrofuturistas. Os da África também, né? Sim, Virgília Ferrão tá vindo aí. É isso aí. Então, muito obrigada, Alê e Calaf, pela participação aqui. Foi muito legal. Obrigado. Eu adorei. Foi um prazer imenso, assim, conhecer o Calaf também, cara. Segue a gente, segue todo mundo aí nas redes sociais, aí, @SavageFiction. Já tô seguindo o Calaf. Obrigadão, Revista 451. É nóis, cara. Vou atrás. E muito obrigado. Foi uma honra mesmo. Um prazer. Mas estamos aí. E assim chegamos ao final do programa. E eu queria fazer mais um convite para você. Aproveita que você está com o seu tocador aberto e faz uma avaliação desse episódio e do podcast também. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar estrelas para o nosso programa. É só clicar no ícone com uma estrelinha e atribuir de 1 a 5 estrelas conforme a sua opinião. Se você quiser, também pode indicar o 451 MHz para outras pessoas. É só apertar o botão de compartilhamento aí no seu tocador e enviar agora mesmo por WhatsApp, SMS, por onde você quiser, este episódio ou então o link para seguir o nosso programa. Assim você ajuda o nosso podcast a chegar em ainda mais ouvidos por aí. Bom, e agora eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$20 por mês. Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Márcia Adorno, Guilherme Alpendre, Ana Morim, Leonardo Maciel Andrade, Felipe Arruda, Maria Paula Barbosa, Cristina Ribeiro Barcinski, Leila Barreto, Thiago Barreto, Thaís Bichara, Carmo Emanuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Aline Bona, Célio Braga, Patrícia Carneiro de Brito, Marina Buendia, Bruno Bonamiche Bueno, Flávio Soleiro Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Cecília Tumler de Carvalho, Lucas Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Cecília Castellini, Sandra de Castro, Camila Chaves, Paula Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Colgo, Walter Craveiro, Ana Carolina Lessa Dantas, Luiz Eduardo Pinto Basto Tourinho Dantas, Leonardo de Lucas da Silva Domingues, Gustavo Dutra, Camila Félix, Mário Rique Fernandes, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Valdomiro José da Silva Filho, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Jorgino, Cecília Góes, Maria Filomena Gregori, Caroline Greve, Cláudia Gruba, Ana Paula Isayama, Gustavo André Ramos Inúbia, Bruno Pinheiro Ivan, Paula Juchen, Fábio Calvan, Ilana Katz, Marjorie Leite, Vivian Lembro, Leila Lima, Mirna Lima, Renata Alves de Lima, Débora Lina, Marieta Madeira, Leila Celina Silva Magalhães, Vânia Mariano, Roberta Marquezin, Valéria Midena, Vitor Muniz, Ana Novaes, Bruno Emanuel Carvalho Oliveira, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Marcelo Perillo, Luísa Plastino, Maria Portugal, Diana Radomisler, Janes Rocha, Heloísa Vieira da Rocha, Leni Manzati Rodrigues, Radmila Salviano, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Ana Marta de Santana, Juliano Machado dos Santos, Marcela Costa Mota dos Santos, Marina Rodrigues dos Santos, Gustavo Senechal, Gabriel Barbosa Silva, Flávia Cristina Aparecida Silva, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos, Pedro Emanuel Costa Vaz, André Viana, Alexandre Vidal Porto, Orlando Vilar, André Wolff. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. E é isso aí, chegamos ao fim do 56º 451 MHz, o primeiro programa do ano. O nosso próximo episódio vai ao ar no dia 28 de janeiro. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.